Doutor, estou impotente. O que é que eu posso fazer agora por isso? Quais são as formas de tratamento para tratar essa impotência sexual? Meu nome é Diogo Smith, sou urologista, atuo na parte de andrologia e performance masculina, sou especialista pelo Hospital Sírio-Libanês em cirurgia urológica minimamente invasiva, sou especialista pelo Hospital Albert Einstein em cirurgia robótica em urologia. Então, se você procura um urologista, se você procura um atendimento de excelência, não deixe de nos procurar, seja presencial, seja de forma online. Eu sempre digo que a gente precisa tratar o paciente da forma mais simples à forma mais complexa. Primeiro, a gente precisa tratar aquelas condições base. A gente precisa tratar o paciente do ponto de vista da hipertensão, do diabetes, tratar a obesidade, tratar distúrbios do sono. Tudo isso a gente vai afastar fatores de risco que levam à disfunção sexual. Mas digamos que esse paciente, já tenha uma impotência instalada em que a mudança no estilo de vida não foi suficiente para que ele tivesse uma qualidade de ereção que o permitisse ter uma relação sexual. O que é que a gente pode fazer por esse paciente? Então, de forma mais simplista, existem os comprimidos para tratamento da potência sexual. Existe uma série uma variedade enorme no mercado que muda basicamente em relação à meia-vida. Existem comprimidos que eles funcionam bem por 4 horas, existem comprimidos que funcionam bem por 12 horas, existem comprimidos que funcionam bem por 36 horas. Então, esse tratamento vai ser, e qual comprimido vai ser indicado, vai depender de qual a frequência sexual desse casal, qual é a necessidade desse casal, se esse paciente tem alguma condição que inviabilize o uso daquela determinada droga. Normalmente são medicações muito seguras. O paciente às vezes tem medo e diz, doutor, mas eu tenho pressão alta, eu posso usar o comprimidinho azul? Eu digo, pode, desde que o paciente não tenha uma condição que o impeça, que são condições raras, são condições infrequentes. Na maioria das vezes, mesmo aquele paciente que tem pressão alta, que tem diabetes, que já infartou, ele pode usar a medicação, mas obviamente que ele não vai usar por conta própria. Ele vai passar no médico, ver se ele está usando alguma medicação que interfira com essas medicações para potência, mas se ele não tiver nenhuma contraindicação, o comprimido é uma boa opção. Em 70% das vezes, o comprimido funciona muito bem e o paciente tratando aquela condição base dele, a gente vai impedir que ele piore, que não progrida aquela impotência sexual. Mas digamos que esse paciente tem uma pressão alta, tem um diabetes, tem um colesterol elevado, que não foi tratado de forma adequada ou não vem sendo tratado de forma adequada, e que aquele comprimidinho azulzinho não funciona mais. O que é que a gente deve fazer para esse paciente? Então, como forma menos invasiva ainda, existe um gelzinho que a gente pode colocar dentro do canal da uretra e que esse gel é absorvido pela mucosa da uretra, e promove uma ereção. Então, esse gelzinho que coloca dentro da uretra, ele pode ser utilizado em torno de 30 minutos antes da relação sexual, 5 a 30 minutos antes, e a gente vai ver qual é a dose adequada para que aquele paciente tenha uma qualidade de ereção boa com o uso desse gelzinho. Mas digamos que esse paciente já fez uso do comprimido, não funciona mais. Fez uso do gel, não funciona mais. Qual seria uma outra opção? Aí existe uma opção que é uma medicação que ela é aplicada diretamente no pênis. Com uma agulhinha bem fina, tipo uma agulha de insulina, esse paciente aplica uma medicação que faz com que ele desenvolva uma ereção. Naqueles pacientes que usaram o comprimido e o comprimido falhou, uma boa parte desses pacientes consegue ter uma qualidade de ereção muito boa com o uso dessa injeção. Mas digamos que o comprimido falhou, o gel não funciona mais, a injeçãozinha não funciona mais, a gente ainda tem o que oferecer para esse paciente? A resposta é sim. Esses pacientes que falharam com esses métodos mais tradicionais, a gente indica a prótese peniana. A prótese peniana é um dispositivo que a gente coloca dentro do pênis do paciente. Quem está olhando ele, olhando externamente, a esposa, a namorada olhando externamente, não dá para ver essa prótese, ela fica por dentro do pênis. Essa prótese ela pode ser maleável ou semirrígida, ou seja, ela faz com que o pênis tenha uma rigidez capaz de propiciar uma penetração, mas ela é maleável, o paciente consegue colocar o pênis para o lado, para frente, para trás, só que o paciente ele tem a sensação de que o pênis está duro o tempo inteiro, e às vezes isso deixa o paciente desconfortável e até constrangido por essa situação. Então, aqueles pacientes
que optam por não colocar a prótese maleável, lembrar que a prótese maleável ela tem uma qualidade de vida, o paciente ele tem um índice de satisfação muito alto, semelhante à prótese inflável, mas se o paciente se sente desconfortável com esse pênis mais rígido o tempo inteiro, 24 horas por dia, ele tem a opção de colocar a prótese inflável. Qual é a vantagem da prótese inflável? A prótese inflável ela é mais natural, porque o paciente ele infla a prótese na hora que ele vai utilizar e na hora que ele não está tendo relação sexual, né, existe uma bombinha que faz com que essa prótese amoleça, né, o pênis fica flácido, então ele é mais fisiológico. Enquanto ele não está tendo relação sexual, o pênis está flácido, como normalmente é, e na hora que ele vai ter relação sexual, ele ativa essa prótese peniana e faz com que ele tenha uma ereção capaz de ter uma penetração. A gente precisa também enfatizar que os pacientes que utilizam prótese peniana, esses pacientes ele têm uma sensação, uma sensibilidade peniana normal, esse paciente tem prazer normal, esse paciente ejacula normalmente, né? Então, a única coisa que esse paciente não tinha era uma ereção de boa qualidade. Mas a gente tratando esse paciente para que ele tenha uma ereção de qualidade, a sensibilidade é preservada, a ejaculação é preservada, então tudo isso se mantém. Falando em novas tecnologias que podem ser utilizadas para o tratamento da disfunção erétil, então existem vários medicamentos em estudo em relação a peptídeos, em relação a Botox, né, aquela toxina botulínica que se usa muito na estética, tem sido utilizada também e estudada para o tratamento da disfunção erétil. Aquele paciente que o comprimidinho não funciona mais, às vezes a gente utilizando o Botox faz com que o comprimido volte a funcionar ou faz com que o paciente não precise mais do comprimido. Existem terapias de onda de choque, são ondas que a gente utiliza no pênis provocando uma nova vascularização peniana, né? Estimulando que novos vasos sanguíneos se formem e que esse paciente que tinha uma disfunção erétil passe a não ter mais. Então, uma série eu digo que hoje o paciente não fica mais impotente. Existe uma série de condições, uma série de tratamentos efetivos, eficazes, que faz com que esse paciente trate a disfunção erétil de forma satisfatória e melhora consideravelmente a vida do paciente e do casal. Gostou desse vídeo? Esse vídeo foi relevante para vocês? Então assista a outro vídeo semelhante que a gente acabou de gravar no nosso canal.